Em Frutal, que fica no estado de Minas Gerais, no dia 12 de novembro de 1944. Portanto, eu estou aí nos meus 65 anos, ou seja, na minha condição de sexagenário, terceira idade, idoso, né? E podendo então desfrutar as vantagens e desvantagens desta última fase da nossa vida. E a minha infância e a minha adolescência, eu passei em Frutal, de Frutal eu fiquei até os 6 anos, né? Meus pais ficaram lá até os 6 anos da minha idade. Depois nós mudamos para Palestina, onde eu fiquei até os 17 anos. E em Palestina eu fiz o curso primário, naquela época se chamava assim. Depois eu fiz o curso secundário, o ginásio, né? E em Nova Granada eu fiz o curso normal, né? Naquele tempo havia o científico e o clássico e o normal. Eram as 3 opções de ensino médio. Só que por nós não termos condições econômicas de estudo, né? Fora das circunstâncias lá de Palestina e Nova Granada, então eu fiz o curso normal. E fiz o curso normal também por um fato que sempre marcou a minha vida, que eu sou filho de professores. Meu pai, eu nasci literalmente dentro de uma escola, e meu pai era dono de uma escola, era professor desta escola, diretor, e minha mãe dava pensão para os filhos dos ricos, né, dos fazendeiros ricos naquela época, que deixavam os seus filhos com a minha mãe para estudarem na escola lá do meu pai, que se chamava Escola Getúlio Vargas. Então, eu sou filho de uma família de professores e de pessoas ligadas à educação. Eu fiz a escola normal e foi graças a essa condição minha de professor primário que eu pude me sustentar financeiramente durante os estudos universitários. Eu fiz o curso de pedagogia na Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras de São José do Rio Preto, entre 63 e 66. Não é? Então, eu era professor primário nessa época. Depois, ainda durante o curso de pedagogia, eu me tornei professor de matemática no SENAC, matemática financeira, e graças a isso eu pude, então, financiar meus estudos. E assim que eu terminei o curso superior, eu tive a felicidade de ser convidado pela professora Zélia Ramose Chiarotino a substituí-la numa disciplina chamada Psicologia do Desenvolvimento, porque ela foi fazer seus estudos na França, seus estudos de doutorado, né? E então, recém-formado, eu já comecei minha vida de professor universitário e numa disciplina que é a que eu exerço até hoje, que é Psicologia do Desenvolvimento, e uma psicologia do desenvolvimento pautada na perspectiva teórica de Jean Piaget, que é o autor da minha referência, inclusive até hoje. E eu fiquei em São José do Rio Preto até 1970, ou seja, entre 63, quando eu comecei o curso de pedagogia, e 1970, quando eu mudei para Ribeirão Preto, né? E em Ribeirão Preto eu passei a trabalhar na Universidade de São Paulo num curso de psicologia, não é? E também, como eu disse, na disciplina Psicologia do Desenvolvimento. Entre 1970 e 1975 eu dei aulas em Ribeirão Preto. Depois eu me mudei para São Paulo, eu tive o convite da professora Melanie Schwartz-Kopitsch para trabalhar com ela nesta disciplina aqui
no Instituto de Psicologia da USP e tendo como diretor o querido professor Leonardo Arrigo Angelini, que também era desse departamento de Psicologia da Aprendizagem, do Desenvolvimento e da Personalidade, onde até hoje eu sou professor. Bom, no Instituto de Psicologia da USP, eu trabalho, este instituto é a razão da minha vida desde 1975. Eu trabalho nele exercendo todas as atividades que são esperadas de um professor universitário, pelo menos na Universidade de São Paulo. Qual seja, eu fiz trabalhos administrativos, como professor, como pesquisador, trabalhos de extensão, etc. Como administrador, não é, eu tive a oportunidade de exercer todos os cargos aqui dentro do Instituto de Psicologia. Eu fui chefe do departamento, eu fui vice-chefe do departamento, eu fui diretor do Instituto, fui vice-diretor 2 vezes, eu participei de todos os órgãos colegiados, né, a congregação, o conselho do departamento, a coordenação da pós-graduação e no âmbito da reitoria eu pude representar as ciências humanas na FUVEST durante 4 anos e atualmente, já há 4 anos, eu represento também as ciências humanas na CERT. A CERT se chama Coordenadoria Especial de Regimes de Trabalho, que é um órgão que assessora o reitor na avaliação dos professores, não é, quanto aos seus regimes de trabalho. Não é? Então, como professor, eu sempre dei aulas na graduação, tanto do curso de psicologia quanto do curso de fisioterapia, nesta disciplina que eu já mencionei, que é a psicologia do desenvolvimento. Na pós-graduação, o meu trabalho principal como professor e pesquisador está vinculado à pós-graduação, ao programa de psicologia escolar e do desenvolvimento humano, que... Bom, eu pertenço a este programa desde quando eu cheguei aqui em 1975, né? E eu sou professor de várias disciplinas, todas elas ligadas à problemática da psicologia do desenvolvimento, da teoria de Piaget e de aplicações, né, da psicologia do desenvolvimento à escola, aos problemas da aprendizagem escolar, a problemática, portanto, de como nós pensamos, não é, a psicologia no contexto da escola e na perspectiva das crianças e dos jovens, né? E também na pós-graduação eu tive a felicidade de orientar até hoje 70 teses e dissertações, mais precisamente dizendo 36 dissertações de mestrado e 34 teses de doutorado. Então, eu trabalho na pós-graduação há 35 anos e tenho uma média aí de 2 conclusões de teses e dissertações por ano, né? Então, se perguntarem o que caracteriza a minha vida aqui no Instituto, a minha vida sempre se caracterizou como um professor de pós-graduação, um orientador, e é no contexto deste trabalho de docência e orientação que eu desenvolvo o mais importante das minhas pesquisas, né? O eixo principal da minha pesquisa, junto com os meus orientandos e no âmbito da ANPEP, da Associação Nacional de Pós-Graduação em Psicologia, eu tenho um grupo de trabalho do qual eu sou coordenador há 10 anos. Nós temos essa pesquisa que a gente faz, né, junto com esses colegas e com os orientandos, e tem a ver com a problemática do uso dos jogos como recurso, né, de observação e promoção de processos de desenvolvimento, né? Então, se me perguntarem, né, qual é a sua principal contribuição, qual foi aquilo que mais te mobilizou na sua vida de professor universitário, eu diria que é o estudo, né, o ensino
a explicação de conceitos, ideias e pressupostos teóricos e metodológicos da teoria de Piaget, no contexto da disciplina de Psicologia do Desenvolvimento e em suas aplicações ou em suas contribuições pedagógicas educacionais, né? No caso dos jogos, o mote, vamos dizer assim, do nosso trabalho é como aprender a jogar para aprender a pensar, né? E por que aprender a pensar? Porque, de fato, as disciplinas da escola, língua portuguesa, matemática, ciências, etc., essas disciplinas, as matérias, né, os conteúdos escolares, eles pressupõem, na perspectiva dos alunos, uma disciplina moral, uma disciplina intelectual, uma disciplina afetiva para o trabalho escolar. Eu estou chamando de disciplina esta condição, né, da criança e do jovem de ficar na escola, de aprender na escola, numa situação onde você tem regras, você tem horário, você tem objetivos, você tem avaliação, você tem a convivência com os pares, você tem tarefas e uma série de coisas que mais tarde serão também requeridas na vida profissional, na vida familiar, na vida pessoal. E no nosso caso, né, a nossa ideia é que os jogos eles são um bom recurso de observação destas disciplinas, né? Disciplina lógica porque, no caso, nós utilizamos jogos e puzzles, né, quebra-cabeças, que pedem, né, antecipação, inferência, tomada de decisão, pedem relacionar o espaço e o tempo das jogadas, pedem a convivência com os oponentes, pede um projeto, vamos dizer assim, de começar e terminar um jogo, de concluir uma tarefa, de se entregar com paciência, com generosidade, com determinação, com concentração, com espírito de grupo, com enfrentamento das dificuldades, né? De se entregar, então, a todos esses desafios em favor de um desafio, da solução de um problema, e isto dentro de um espírito lúdico, num contexto em que a função simbólica, não é mesmo? A simulação, a representação, o fazer de conta, a imaginação, a argumentação, o estabelecimento de hipóteses, o entregar-se à busca, não é? A busca da verdade, a busca da correção dos erros, a busca do autoaperfeiçoamento, de se beneficiar da troca dos pontos de vista, de se valer, vamos dizer assim, daquilo que do melhor de nós, que a gente vai podendo pouco a pouco, não é? Construir, adquirir, obviamente graças ao trabalho dos professores, aos colegas e ao próprio desenvolvimento pessoal, ao esforço, né? À iniciativa de cada um. Então, porque na educação e na vida, a gente defende que este quaterno, né? O quaterno do ensino, o quaterno do ensino e da aprendizagem, da avaliação e do desenvolvimento, quer dizer, nós giramos ensino em cima desse quaterno. Ensino, porque, na verdade, todos nós, né, crianças, jovens e adultos e velhos, dependemos do ensinamento, da contribuição dos profissionais, das pessoas que têm a memória, né, sociocultural, que têm conhecimentos e que têm conselhos, informações e têm recursos a nos dar que são bons como conhecimento, como valor, etc., para todos nós. Aprendizagem porque se um ensino
não é? Se uma informação, se um conselho não puder ser convertido numa aprendizagem, numa aquisição pessoal, em algo que isso se torna nosso, é de pouca valia. Então, ensino e aprendizagem. Agora, se essa aprendizagem, ela não depende só do ensino, ela depende das estruturas cognitivas, dos recursos afetivos, ela depende das nossas condições orgânicas, não é? da experiência, de como a gente compartilha com os outros a vida em comum, não é? As tarefas, os projetos, etc. Então, daí desenvolvimento pessoal, desenvolvimento emocional, desenvolvimento social, desenvolvimento cognitivo, e desenvolvimento físico, entendendo por desenvolvimento físico, não é? Essa condição, né, de um organismo, né, de um corpo que pede cuidado, que pede atenção, que pede alimento funcional, que pede cuidado, né? Que pede carinho, que pede valor, né? E avaliação porque certas coisas nós só podemos avaliar no sentido de observar, de monitorar, de regular, de dizer tá bom, não tá bom, isso foi conquistado, isso não foi conquistado, né? E daí então este desafio, né, de se auto-observar, de ser observado pelo outro, de se beneficiar dos comentários, das apreciações, daquilo que a gente só pode observar, daquilo que a gente só pode informar ao outro, porque ninguém pode ser por ele, né? Neste sentido. Então, o principal, eu diria, legado do meu trabalho na perspectiva de pesquisa tem a ver com essa escolha que eu fiz de, ao meu modo, né, tentar traduzir, converter princípios teóricos de Piaget, aspectos metodológicos que ele utilizava em suas pesquisas, numa situação de jogo, né, converter todas essas coisas para uma situação de jogo, de desafios, de uma atividade lúdica que é posta a serviço, né, de processos de aprendizagem, de processos de desenvolvimento, de algo que possa beneficiar, não é, as pessoas, os alunos, não é, sobretudo alunos da educação básica, em favor daquilo que é fundamental para a nossa vida hoje, que são os conhecimentos científicos, convertidos em disciplinas, se a gente pensa na escola, convertidos em tecnologias, se a gente pensa no contexto da vida e da cultura mais geral, né? E eu tenho podido, né, além de realizar esse trabalho com os meus orientandos e os meus colegas de diversas universidades aqui no Brasil, eu tenho podido escrever sobre isso, eu tenho aí muitos livros publicados, muitos artigos, muitos vídeos, né, que eu pude produzir e além disso, eu tenho tido, né, agora como trabalho de extensão, porque na universidade nós temos os trabalhos administrativos, os trabalhos docentes, a orientação, né, a pesquisa e também esta quarta atividade que é muito valorizada aqui na Universidade de São Paulo, que é a extensão, né, o trabalho de extensão. Então, como trabalho de extensão, eu tenho podido fazer muitas coisas, eu acho, né, do ponto de vista dos professores ou da formação dos professores. Do ponto de vista da formação dos professores, eu tenho podido fazer palestras, dar oficinas, cursos, né? E palestras onde eu
eu apresento fundamentos, né, de uma prática pedagógica pautada no construtivismo de Piaget, na valorização da formação, da qualificação do professor como peça fundamental na sala de aula, porque não basta você ter um bom jogo, um bom material, um bom livro. É claro que isto é necessário. Se eu não tenho um professor qualificado, não é mesmo, para propor tarefas para as crianças, para acompanhar as atividades das crianças, um professor que favoreça o debate, que ouça as crianças, que ajude-as a formalizar os procedimentos, que discuta com elas e construa com ela regras de convivência escolar, um professor que seja o porta-voz, né, daquilo que a sociedade não pode esquecer e que as crianças, portanto, como futuro, né, como futuro nosso, precisam aprender e só podem aprender através de um professor qualificado, com recursos qualificados, num ambiente, por exemplo, que é a escola qualificada para isso, comprometida com isto, não é mesmo? Então, eu tenho podido fazer palestra para os professores, eu tenho podido escrever em revistas de divulgação para professores, não é? E também nesse trabalho de extensão eu pude ser presidente da Associação Nacional de Psicologia do Desenvolvimento, do qual eu fui presidente, vice-presidente, organizei congressos, e eu pude também ser presidente da Associação Nacional de Pós-Graduação em Psicologia. E graças a isso eu pude representar as ciências humanas no Conselho Técnico Científico da CAPES e portanto, compartilhar com colegas e representá-los, né, agora no âmbito nacional, né, a questões que são importantes para a pós-graduação. Nesse contexto também de extensão, eu tive a felicidade de ser convidado, né, como professor de Psicologia do Desenvolvimento, a compor o grupo seleto de pessoas, na verdade foram 5 pessoas, o grupo que propôs o Exame Nacional do Ensino Médio, o Enem, que hoje é um exame reconhecido, valorizado e que todos os jovens que concluem a educação básica fazem, né? Recentemente também eu pude participar de 2 projetos grandes na Secretaria de Educação do Estado de São Paulo, participando do grupo que propôs o novo currículo da Escola Fundamental 2 e do ensino médio, não é? E também do SARESP, né? Eu sou um dos teóricos e dos membros dessa comissão coordenada pela professora Marinês Fini, que faz o SARESP, que é o Sistema de Avaliação do Rendimento Escolar do Estado de São Paulo, portanto, avaliações de larga escala e que produz indicadores, né? Indicadores que permitem, né, à Secretaria da Educação, no caso do SARESP e do currículo para a escola fundamental e para o ensino médio, e o Enem, no caso do Ministério da Educação, que produz indicadores que possibilitam, então, aos gestores, né, da educação no estado de São Paulo, no caso, e no Brasil, pensarem o que está bem, o que está mal, corrigirem, né, fazerem coisas que a gente supõe que sejam fundamentais para esse compromisso, na verdade, social, familiar, esse compromisso público, né, de um país, de um Estado que propõe, né, e promove e se compromete com esta exigência legal de uma escola para todas as crianças. Então, em síntese, eu diria que, humildemente, modestamente, o meu legado através da psicologia do desenvolvimento para a educação foi este, né? De usar jogos,
oficinas de jogos e, através disto, né, possibilitar discussões teóricas, formulações metodológicas, modos, né, de estimular, exercitar e promover o desenvolvimento da inteligência e do raciocínio de jovens e crianças, porque eles precisam disso para a aprendizagem na escola, não é? Compartilhar da vida acadêmica, da gestão acadêmica, nos diversos aspectos que a constituem. E como professor, eu pude também participar dos diversos aspectos que compõem o fazer docente, né? E, sobretudo, no caso da pós-graduação, como orientador deste número tão grande de teses, né? E no âmbito estadual e nacional, eu pude participar, né, de grupos comprometidos em trabalhar e promover, né, coisas que são importantes para essa difícil e complexa tarefa que é uma educação básica, né, uma escola para todas as crianças. Então, com isto, eu que tive uma formação pedagógica, né, educacional e uma pós-graduação na psicologia, eu pude juntar, vamos dizer assim, esses dois aspectos que eu acho que qualificam a minha vida de professor de psicologia do desenvolvimento, né? Então, psicologia do desenvolvimento, educação, escola, professores, alunos, pesquisa, participação nas políticas educacionais, e isto pautado por uma escolha teórica, por um esforço, né, de estudo, de aperfeiçoamento, de enfrentamento das questões. Eu acho que, enfim, eu sou feliz. Eu acho que dentro dos desafios e das tarefas, dessa imensa tarefa que é ser professor, ser orientador, ser pesquisador, eu pude realizar uma tarefa, e tarefa essa que agora culmina, né? Culminou com esse presente, né, da Academia Paulista de Psicologia. Me honrando, né, com este presente mesmo, com esta designação de um sucessor, né, dos meus queridos Paternoster e Carvalhais, né? Então eu estou muito feliz.